Olá, então essa semana falando sobre Gurdjieff, que ele foi um estudioso armênio, ele andou pela Rússia, virada do século, entre 1880, 90, 1900, andou pela Rússia, andou por vários lugares entre Oriente e Ocidente e trazendo várias questões muito interessantes que, que precisavam de tradução para nós, né? Com relação a questões psíquicas, questões filosóficas, espirituais e até sobre a organização do mundo. Uma delas é o Enneagrama. Eu fiz uma postagem sobre o Enneagrama e fiz uma postagem sobre uma metáfora chamada Carroça de Gurdjieff. E aí eu aproveitei para pegar o violão para falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa questão do logos, né? O logos é basicamente quando você, por exemplo, aperta qualquer coisa e faz uma nota, tipo uma nota dissonante, qualquer nota, estou fazendo qualquer desenho. Agora, quando eu faço um desenho que tem um logos nesse desenho, que tem um desenho, aliás, esse desenho ele tem um porquê matemático, eu tenho, por exemplo, aqui é um Sol maior, eu tenho um desenho harmônico, eu tenho um outro desenho de Dó, um desenho de Ré, um desenho de Fá, né? Eu tenho progressões de notas e o Enneagrama ele tem essas progressões também. O Enneagrama é um círculo, o Enneagrama tem um quadrado e tem um triângulo dentro dele, e aí tem algumas regras, né, de como eles são organizados. E uma questão até interessante, falando, usando o violão como exemplo, eu tenho, por exemplo, pro violão, para mim ter um som, para mim ter essa organização, não só a questão musical, como a questão também que a gente aplica na nossa vida, né? Que é o que a gente quer fazer, para onde a gente quer chegar, como que a gente quer organizar o que a gente está fazendo naquele determinado momento. O violão tem isso também. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um corpo do violão, eu tenho as cordas, então eu preciso que a corda ela faça, ok, bem próximo, né? A corda quando eu faço um mi, eu toco a corda, ela vibra, essa vibração da corda entra em contato com o corpo, que o corpo tá construído, e solta um som. E aí se eu tenho uma organização em cima desse som, eu tenho uma música. Se eu não tiver organização nenhuma, eu não tenho nada, eu só tenho barulho. Quando eu organizo esse barulho, quando eu organizo esse som, eu tenho uma música. Mesma coisa na vida. Quando, por exemplo, a gente pega qualquer coisa, tanto do Enneagrama quanto questões psíquicas nossas, eu preciso de vontade para trabalhar, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso passar por um trauma, eu preciso passar por um bloqueio e etc. É como se eu pegasse um violão e ficasse batendo ele na parede tentando tirar a música dele. Eu não tenho organização. Quando eu tenho essa organização mental, vai tudo acontecer. Eu tenho a corda, eu tenho o corpo do violão, eu tenho uma sequência que dá uma música. Como tudo para a vida, né? Então eu tenho que ter essa organização, eu tenho que ter essa organização bem construída. O mais interessante é que esses arranjos, esses intervalos, na música seriam intervalos, seriam arranjos, né? De eu fazer uma nota, depois fazer outra nota, e continuar com outra nota e assim, em sequência, e gerar uma música. É a mesma coisa na vida também. Se eu tiver uma organização, se eu tiver um arranjo, e esse arranjo já pré-existe dentro do universo, eu consigo direcionar minha vida para onde eu quero. Eu consigo ter uma organização para onde eu quero. E aí é uma das metáforas que o Gurdjieff utiliza, que é a metáfora lá da carroça. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala do cavaleiro, né? Até a palavra coach vem disso, vem também dessa metáfora. Ele fala do cavaleiro. Eu tenho que ter um cavaleiro para levando a carroça, e eu tenho um senhor ali naquela carroça, que é o passageiro. O passageiro é o nosso ânima, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, para onde ele está sendo direcionado, para onde eu quero, aquela vontade do nosso espírito. Tem a carroça, que é o nosso corpo, assim como o violão tem um corpo. Eu tenho os cavalos, que os cavalos são os músculos, né? São as nossas emoções, mas os cavalos tensionam. Aqui os cavalos, no meu caso, são as cordas. Tensionando as cordas, eu tenho uma música. E eu tenho ali o cavaleiro. E o cavaleiro ele tem que entender, ele tem que ter um mapa. O cavaleiro aqui é eu como músico, né? Por exemplo, uma música.
Se eu for tocar uma música qualquer, tudo é tão bom e azul e calmo como sempre. Essa sequência, eu tenho uma quinta, um primeiro acorde que é um sol, tudo é tão bom, ré, que é uma terceira desse sol, é uma quinta desse sol, e azul. Olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim. Não se está amando. As bocas não se deixam um segundo. Talvez você já escutou essa música, cantando malemar, mas você já escutou ela. Por quê? Essa sequência, essa letra e um pouquinho já te lembra o refrão, né? O refrão dessa música acho que vai ficar mais simples para você não lembrar se você lembrou. Fácil, extremamente fácil pra você. Sequência de acordes de letra que eu cantei ativou um local na sua mente, uma memória tua com relação a essa música, e talvez ativou uma memória que você tenha de quando você ouviu essa música, seja pela primeira vez, ou seja, na vez que mais te impactou. E é dessa maneira que o Logos ele se orienta, né? Então eu tenho um arranjo de acordes com um arranjo de violão, de construção de violão, com um arranjo de voz e técnica que eu fiz, que não pode não ser tão boa, tão excelente assim, mas te lembrou, te levou para algum lugar. E é dessa maneira que a hipnose, a regressão, a neurolinguística funciona também. Eu tenho arranjos de técnicas com arranjos de momentos que aconteceram na sua vida, ou que podem vir a acontecer na sua vida, ou que são possíveis de acontecerem porque são possíveis no universo, e dá para organizar e construir uma música. E essa música, na verdade, é uma transformação. E essa transformação leva você a um próximo ponto. Seja você conquistando aquilo que você ainda não conquistou, seja você tendo aquilo que você ainda não teve, sendo você superando alguma dificuldade que você está tendo. Interessante, né?